Boa Boa tarde, Marcelo. tarde, Tudo bom? tudo jóia e você, Pierre? Tudo bem, graças a Deus, né? Prazer imenso estar te recebendo aqui de novo, né? A gente está aí numa série de 3 lives consecutivas aí nesse horário de meio-dia e 37. Recapitulando, para quem não entrou ontem, né? A gente fez a live ontem, a primeira live, aqui com a mentorada da Marcela, a Natália, né? Que teve um baita de um resultado. Mostramos aqui toda aí a operação, como é que foi, né? É a primeira operação dela de assessoria, ela está feliz demais, né? Cabeleireira, então ela está vendo aí um potencial de até mudar de vida com a assessoria, né? E hoje a gente vai falar aí mais de assessoria e amanhã também uma terceira live, né, Marcelo? Exatamente, exatamente. Ontem a gente trouxe para vocês resultados reais de alunos mentorados que estão aplicando o método e conseguindo ter resultados com a metodologia que a gente faz para trabalhar com assessoria de leilões de imóveis. E a gente vai aproveitar nesses próximos 2 dias, inclusive na live de hoje, de trazer informações, conteúdo prático para vocês de como é possível ganhar dinheiro com assessoria de leilões de imóveis, né, Pierre? Porque tem muita gente já faturando 10, 20, 100 mil reais por oportunidade, como a gente viu ontem o caso da Natália, né, usando apenas o conhecimento, sem colocar R$ 1 do próprio bolso. E a gente vai mostrar isso, que a pessoa consegue fazer isso durante essa live, do completo zero. Então a pessoa não sabe absolutamente nada, como era o caso da Natália, que entrou no mercado de leilões sem conhecer absolutamente nada. Ela conquistou o conhecimento para conseguir ter os resultados e está faturando com assessoria de leilões de imóveis nesse mercado tão grandioso, né, Pierre? Ó, e o legal aqui, né, é que muita gente que já conhece de leilão, aí o cara começa a arrematar, né? Eu vou falar aqui uma trajetória normal. Aí o dinheiro é finito, né? E as oportunidades são infinitas, né? Aqui é o contrário daquela regra lá da economia, né? Quando a gente estuda economia, que diz, né, que os recursos são limitados, né? Aqui, os recursos são limitados, mas as oportunidades são infinitas, né? A oportunidade que você tem aqui de arrematar, não tem condições de uma pessoa sozinha arrematar todos os imóveis. Então, o que acontece aí numa cronologia natural de um arrematante, né? Ele aprende a arrematar, aí ele vai e faz ali uma, duas, três, se ele tiver muito dinheiro nisso, quatro, cinco, aí vai travar o dinheiro, porque ele não vai vender rápido. Isso aí vai levar uns 12 meses até sair a venda, o ciclo normal, né? Então, ele vai ficar um período com o dinheiro preso e com conhecimento. Então, nesse momento aí que eu acho interessante ele pegar esse conhecimento para aplicar e ganhar dinheiro com esse conhecimento. Imagina, você tem um ativo valioso, subutilizado. É como se você tivesse dinheiro em casa guardado no colchão quando poderia estar aplicado ali no investimento rendendo. É exatamente essa comparação, né? Você tem um ativo financeiro que é o conhecimento que pode ser aplicado para ganhar aí 10%, né? A gente viu aqui o caso ontem da Natália, né, 10% sobre a arrematação de 460 mil reais, 46 mil reais. Então, tem muita gente que não está aproveitando o conhecimento que tem. Ao contrário, quando tem muita gente com pouco conhecimento, mas com atitude, às vezes tomando o espaço de quem tem conhecimento e está ali na inatividade, né? Exatamente. E você contou exatamente a minha trajetória, né, Pierre? Como é que quem não me conhece não sabe como é que eu entrei no mercado de assessoria? Foi exatamente isso que o Pierre falou. Eu fui adquirindo conhecimento, fazendo arrematações próprias, só que o meu capital é finito. Mas o meu conhecimento, se eu for atrás, ele pode ser infinito, porque eu tenho infinitas possibilidades dentro do mercado imobiliário para eu atuar. E o que eu comecei a fazer? Vender o meu conhecimento, que esse é um ativo muito valioso e que poucas pessoas sabem vender esse ativo, né? E é exatamente o que a gente traz aqui nessas lives, é esse passo a passo de como você conquista o conhecimento e como você monetiza esse conhecimento, porque são coisas bem diferentes, embora elas sejam complementares, né, Pierre? O conhecimento você adquire e você constrói, mas como é que você transforma isso em dinheiro, né? E é exatamente o que a profissão de assessoria de leilões de imóveis pode possibilitar na vida daquelas pessoas que querem entrar no mercado de leilões, não tem capital e ainda que não tenham conhecimento, você vê, a Natália, ela não vem do mercado imobiliário, né? Então ela não é corretora, ela não é advogada, ela não é engenheira, ela não trabalhou em construtora, ela é uma cabeleireira. Então, para mostrar para vocês como é possível você do completo zero chegar numas receitas, né? Que nem a Natália falou ontem, que eu achei sensacional, né, Pierre? Ela, para conseguir essa receita de 46 mil reais, ela precisa do quê? De 4 meses trabalhando para ela conseguir essa receita. Olha só que resultado em uma única operação. Então, é sobre isso que a gente vai falar nessa live, né, Pierre? Essas questões do que, como você pode chegar do completo zero a ter receber receitas, né, e recebíveis com essa venda
do seu conhecimento para aquela pessoa que não tem capacidade de fazê-lo. E é legal demais, né? Porque numa arrematação ela teve R$ 46.000, que equivale aí, que ela falou, a 4 meses, né, do trabalho dela. Só que 4 meses do trabalho dela são 4 meses trabalhando todos os dias, ali 8 horas por dia. Exato. E você não gasta tudo isso para fazer uma operação dessa, gasta aí ó, muito menos do que isso, né? Com Então certeza. você pode fazer várias operações dessa, e essa é só a primeira, né? E conseguir daqui a pouco estar ganhando mais só fazendo assessoria do que com a atividade principal que ela exerce hoje. Tem um comentário aqui do Leandro Campos, né? Ele dizendo que ele fez 2 assessorias só com o conhecimento que aprendeu aí com a Marcela e já fez 2 operações caixa forte, né? Ó, que beleza! Tá vendo? Quando o conhecimento é aplicado na prática, né, e você consegue fazer os resultados acontecerem, você começa a acreditar, porque acho que quem entra no mercado de leilões de imóveis e só escuta a gente dizer, né, os resultados que a gente tem, o que a gente consegue, as pessoas até duvidam, né? Ah, duvido que isso é real, né? Duvido, isso aí deve ser uma pirâmide. E é engraçado que quem escuta a gente falar acha um mercado impressionante, mas não precisa ver para crer, né? E aí tá aí, ó, a Natália, o Leandro trazendo as informações de que isso é real, que é possível de você conseguir esse resultado. E só para trazer para o pessoal, Pierre, que muita gente não sabe as modalidades de assessoria. Acho que é legal a gente só falar que o Leandro falou da modalidade caixa forte. A Natália ontem ela trouxe para vocês uma operação que a gente fala de modalidade de assessoria tradicional. A assessoria tradicional é aquela que a gente cobra 10% sobre o valor da arrematação. E qual que é o papel do assessor nessa modalidade de assessoria? O papel do assessor nessa modalidade é entregar para o investidor a oportunidade, apresentar para o investidor a oportunidade, porque está aí o nosso conhecimento. E o diferencial dos meus mentorados, com os assessores do mercado aí, é que a gente aprende, eu ensino eles aprendem como é que precifica imóvel, como é que faz a viabilidade financeira desse imóvel e como é que você entrega o resultado, né, financeiro, o lucro de fato no bolso do investidor. Porque a assessoria de leilões de imóveis não é só essa parte de registro, escritura, posse na mão do investidor. É muito mais que isso. Ele precisa ter lucro no bolso, tá? E nessa modalidade de assessoria tradicional, você vai com o investidor até a entrega da matrícula e a posse do imóvel. Dali para frente, quem vai tocar a reforma do imóvel, quem vai fazer a venda do imóvel, é o próprio investidor. Essa é a assessoria tradicional, que aí eu cobro 10% sobre o valor da arrematação e o investidor vai me pagar 5% no ato da arrematação e os outros 5% depois que ele fizer a conclusão da prestação de serviço dele, que é a entrega da matrícula no nome do investidor e o registro. Já a modalidade caixa forte, eu faço todo esse trabalho também de precificação, de análise, de identificação de oportunidades, gestão de risco, apresento para o cliente, mas eu vou tocar para o cliente a reforma e a venda desse imóvel. Só que no final da operação, eu divido com o cliente o lucro. Então, vamos supor que de R$100 mil de lucro na operação, o meu cliente vai ficar com 50 mil e eu com os outros 50 mil reais, né? Eu, inclusive, nessa modalidade de caixa forte, eu fechei uma operação recente com um cliente meu, que ele arrematou o imóvel por R$129 mil. Né? Era uma casa mais imóvel popularzinho, né, na cidade de Cuiabá. Ele arrematou por R$129 mil. Se eu fizesse a modalidade tradicional, Pierre, eu ia garantir R$12 mil para mim de assessoria, né? Então, já é um bom resultado. A gente está falando de um imóvel popular, na qual eu consegui R$12 mil. Muita gente ganha 2, 3 mil por mês, vai demorar uns 4, 5 meses para ter essa receita por uma única oportunidade. Só que eu fiz a modalidade caixa forte, que é essa que eu estava comentando, que eu vou com o cliente até a venda. E esse caso é bem legal, Pierre, porque esse cliente, ele mora em São Paulo, o imóvel foi arrematado em um outro estado, então para mostrar para as pessoas que isso é possível, né? Muita gente teme que o investidor não queira participar de leilões fora do núcleo dele. É possível que você encontre investidores assim, mas quando você usa a estratégia certa, unifica a sua questão de conhecimento, o seu posicionamento perante o cliente com os resultados que você já teve, você consegue mostrar para o investidor que lucro não tem CEP. E aí você conquista o investidor para que ele faça as operações em outras localidades, que não só que ele está acostumado, né? Então, aquele metro quadrado do bairro dele. Então, por exemplo, o meu cliente em São Paulo, ele mora em Moema. Se eu quiser arrematar lá em Moema, o preço explode. Eu não consigo arrematar para o meu cliente imóveis com uma margem muito grande de lucro. Se o objetivo dele não for renda passiva, não for uma moradia, vai ser mais difícil eu conseguir. Vou participar de dezenas e dezenas de imóveis até eu conseguir um que dê lucro de fato, porque a gente sabe que bairros nobres em São Paulo, o preço sobe mesmo, porque muita gente compra para moradia. Mas nesse caso do caixa forte que a gente fez para esse meu cliente em Cuiabá, a gente fez a assessoria para ele na modalidade de caixa forte, e quando a gente começou a negociar a posse, Pierre,
o próprio ocupante quis comprar esse imóvel. Então, o que a gente tinha feito? A gente comprou por 129 mil, tínhamos precificado lá atrás, quando a gente apresentou a oportunidade para o investidor, que essa casinha, ela é uma casinha de 80 metros quadrados. A gente falou, bom, essa casinha aqui, se a gente vender ela por uns 350 mil, você vai ter um retorno bom nessa casa, né? Vai ter um bom retorno na casa, só que a gente vai ter que fazer uma reforma nela, porque a gente já sabia previamente que lá no local funcionava um salão de cabeleireiro. Então, a gente teria que adequar para a residência de novo. Então, o trabalho do assessor é um trabalho investigativo, né? Assim como o arrematante também faz, nós como assessores, a gente precisa fazer isso, porque o meu investidor, Pierre, ele não sabe de nada, né? Ele não conhece a operação, ele não sabe quais são os riscos que pode ter nessa operação. Então, eu tenho que trazer para o meu investidor a maior riqueza de detalhes da operação e já saber, por exemplo, quanto que eu ia gastar numa reforma para readequação desse imóvel. Então, tudo isso estava na minha precificação. Quando esse investidor, quando esse ocupante quis fazer a negociação com a gente, ele quis fazer a recompra do próprio imóvel que ele estava perdendo, que ele perdeu, né, no leilão judicial, eu já cheguei para o meu investidor e falei, ó, primeira coisa, eu não sei se a gente vai conseguir aprovação de crédito para esse investidor, para esse comprador, porque ele perdeu já o imóvel num leilão extrajudicial e a chance dele não conseguir crédito novamente é gigante, é muito grande a possibilidade dele não conseguir, mas vamos tentar fazer um jogo de números aqui, porque ele tem um capital, o pessoal da família, da igreja que ele frequenta, todo mundo ia ajudar ele a ter esse capital, e eu chamei ele para a gente negociar. E aí ele fez uma proposta pra gente de comprar essa casa que a gente tinha precificado em 300 mil reais, 325 mil reais ali. Chamamos ele para conversar e ele tinha oferecido 200 mil. Eu falei pra ele, ó, 200 mil não dá, mas o que eu posso fazer é o seguinte, eu sei que funciona um salão de cabeleireiro, eu tinha colocado aqui 50 mil para eu poder fazer os custos da readequação do imóvel. Eu teria a comissão de corretor aqui que eu iria pagar para um corretor que fosse vender esse imóvel. Eu teria aqui as despesas porque tinha débitos de condomínio, de IPTU, Pierre, que também eram a cargo do arrematante, então tinha lá mais de 20 mil reais de débito de IPTU. E aí eu falei, se a gente passar todos esses custos para você e eu te vender por 250 mil reais, meu cliente fecha a operação com você. E aí o cara foi atrás da informação, fomos atrás de financiamento e a gente conseguiu fechar a venda desse imóvel por 250 mil reais. No final da operação, quanto é que ficou de lucro para o meu cliente? Meu cliente conseguiu 88 mil reais, né, no resultado dessa operação, o que dá mais ou menos uns 60% de ROI nessa operação, que ele pagou 129.600, não gastou, tirando escritura e registro na ITBI que a gente gastou, a gente não teve mais nenhum outro gasto nessa operação. Então, a gente ficou com um lucro de 88 mil reais, dividindo para cada um 50% no final da operação. Então, eu fiquei com 44 mil reais de lucro nessa operação, e o meu cliente com 44 mil reais, dando um retorno para ele ali de 30% de ROI líquido para ele no final da operação. Então, olha que legal esse jogo de número que o assessor pode fazer, porque uma oportunidade de um imóvel popular de 129 mil reais talvez não seja atrativo para alguns assessores, que vão dizer, pô, Marcela, mas eu vou trabalhar pra caramba para ganhar só 12 mil reais. Mas eu te mostrei como dá para ganhar 3 vezes mais que isso fazendo a mesma operação, né? Então, assim, a gente consegue, né? Fantástico, né? As possibilidades estão aí, só não faz quem não tem conhecimento, né? Exato. Quem não quer, porque o cara que tem conhecimento não tem por que não fazer. O Aurélio, ele comentando até, antes de você dar o resultado final dessa operação, ele falou o seguinte, ó, para essa operação caixa forte, aí é difícil, pois o lucro líquido gira em torno de 30%. Se vai dividir por 2, fica 15%, e a renda, que é a renda fixa da Selic hoje, né? Não fica muito interessante, mas aí que tá, né? Tem que saber achar as boas oportunidades. Achar a oportunidade que dá 30%, eu de olho fechado acho. Sim. A diferença é você achar a oportunidade que vai te dar mais. Então, exatamente. Esse é o diferencial. Saber garimpar da forma correta, que é ensinado aí na mentoria da Marcela aí, com maestria. Então, ela pegou uma operação aqui que ela botou ali 60% de lucro na operação, ela ficou com 30% e o investidor lá com 30%. O investidor não fez nada, zero de trabalho. O trabalho do investidor é só falar, tá aqui o cheque, paga lá. 30% de retorno ali sem fazer nada. E a operação deu aí 88 mil reais de lucro total, líquido, 44 para cada um. Então, exato. 44 mil numa operação. Excelente padrão. Se fosse aquela arrematação tradicional de 10% sobre o valor da arrematação, foi 129 mil, daria 12 mil reais. Então, e é interessante para o investidor, porque na arrematação tradicional, o investidor
ele tem que pagar a comissão na hora do Exato. assessor, na hora da arrematação ali, né? 5%. Ou 10%, né? Dependendo aí do pactuado. Mas em regra é metade agora e metade no final. Então ele paga 5%. Ele tem que tirar dinheiro do bolso na hora. Ele já fica triste. Exato. Na operação caixa forte, ele não paga nada para o assessor e vai pagar lá no final. Então, para ele é mais vantajoso, né? E tem até a questão do psicológico, né? Na hora que não sai dinheiro do seu bolso, psicologicamente você está mais propenso a aceitar a segunda opção, né? E tem uma terceira via aqui, que foi até um comentário aqui que eu queria que você comentasse um pouquinho. Existem algumas assessorias que é a cobrança de um percentual, em regra 10%, sobre o lucro líquido. Fazendo já um comparativo aqui, foi R$ 88 mil o lucro líquido, né? Se fosse 10%, daria 8.800. Ficaria atrás dos 12 do tradicional, né? Que é 10% sobre 129, daria 12.900. E é muito atrás aí do Caixa Forte. Então comenta um pouquinho aí qual é a sua visão dessa terceira via de assessoria, que é cobrar um percentual sobre o lucro da operação e não antes, e não sobre dividir o lucro no total, no final, né? Eu já vejo algumas pessoas trabalhando nessa formatação porque elas não conseguem convencer o cliente da expertise que ela tem para ela tocar o caixa forte e dividir o lucro no final da operação, tá? Eu acho que isso seria tipo uma taxa de performance, né, Pierre? Que é isso que eles estão falando. Então, eu performei, eu vou cobrar um percentual pela minha performance ali na operação. É uma modalidade que você pode utilizar também, mas mesmo assim a sua receita como assessor não vai ficar muito equilibrada na balança, porque você vai cobrar um valor para fazer a operação ali, talvez você cobre 5%, 10% do valor da arrematação e mais uma taxa de performance no final da venda para combinar ali o resultado da sua operação. Mas eu acho que se você trabalhar com a sua expertise, seu conhecimento para encontrar oportunidades rentáveis, você pode sim majorar o resultado do seu cliente e o seu resultado também. Porque quando eu comecei a fazer assessoria Caixa Forte, quem ensinou para mim essa operação de Caixa Forte foi o Jason, né, Pierre? Dando nome a quem trouxe essa operação. O Jason, ele trouxe essa operação de modalidade de Caixa Forte, só que ele só fazia nos imóveis financiados. Por quê? Porque acho que alguém comentou aí, 30% dá 15% para cada um. Por que ele fazia nos financiados? Porque o ROI dos financiados que a gente espera é coisa de 100%, 120% que ele entra na operação. Então, quando vai dividir o ROI de 100%, 120%, a gente está falando de 50%, 60% para cada um na operação, porque você está pegando o imóvel financiado. Então, o Jason usava, a estratégia do Jason, usava o crédito do investidor para poder alavancar. E aí, o que eu fiz, né? Eu falei, cara, é legal usar o crédito, né, para poder alavancar, mas tem muita operação interessante que também figuraria no à vista. E eu comecei a rodar operação de caixa forte no à vista. E como é que é o processo de convencimento e lidar com objeção, né, Pierre? Porque a assessoria de leilões de imóveis, quem quer atuar nesse mercado, a gente tem que aprender a lidar com quebra de objeções. Isso são quebras de objeções diárias, tá? Cada vez vão sendo inovadas as objeções, né, Pierre? Cada dia vem um investidor com um racional diferente e com uma ideia diferente que a gente tem que trabalhar. Mas essa ideia da modalidade caixa forte do à vista, a grande sacada é o investidor, ele entra com dinheiro e eu entro com o trabalho. Isso é uma sociedade, né? Não é uma sociedade no papel, mas é uma sociedade de fato, na qual eu, como conhecedora do assunto, eu vou entrar com ele na operação e eu acredito tanto nessa operação que eu só vou receber se você tiver lucro no final da operação. Por quê? Porque ele não, foi o que o Pierre falou, né? Acho que as duas sacadas que a gente tem o investidor, ele não sente que ele está tirando dinheiro do bolso dele para me remunerar. Ele está tirando ali do final da operação. Então, quem pagou os meus honorários foi o comprador daquele imóvel, não foi ele que pagou. Então, foi a operação que me pagou. Ele não desembolsou absolutamente nada para mim, ele dividiu o lucro comigo no final da operação. Então, é um trabalho de convencimento com esse investidor. Nos alavancados, é super fácil você chegar com a modalidade de caixa forte e falar, tá dando aqui 120% de ROI, vou te dar um lucro absoluto no final da operação de 60, 100 mil reais e a gente vai dividir meio a meio. No imóvel já à vista, né, que eu comecei a fazer esse teste e super funcionou, Pierre, justamente com a quebra da objeção, mostrando para o investidor que eu sou sua parceira na operação e eu só vou receber se tiver lucro na operação, a moeda muda. O investidor fala, a Marcela aposta tanto no que ela faz, ela confia tanto no trabalho dela, que se eu não tiver lucro, ela não recebe nada, ela trabalha de graça, porque a divisão é de lucro, né? Então, se tiver lucro, eu recebo. Então, é muito como você se posiciona e você convence o seu investidor a colocar dinheiro naquela operação, né? Legal demais. Aí, uma dúvida aqui, que pode ser comum aqui, né? Nessa operação caixa forte, seria 50% do lucro. Mas, em algum caso, valeria
e é possível, dependendo da variação aí, uma cláusula que você promete entregar um mínimo de tantos por cento para o investidor, tipo, 15% para você, o que passar aí a gente divide. Ou não tem isso, não é viável, vai ser sempre metade do que vier. Eu sempre falo para o investidor, eu nunca coloco uma alíquota, né, para eu fazer para ele, mas eu sempre falo para o investidor, a minha promessa para você é o seguinte: eu consigo bater a Selic para você. Então, a Selic eu sempre vou bater. Então, se hoje a Selic está na casa líquido, sei lá, depende do investimento onde está alocado o capital do investidor, mas vai de 10 a 13%, aí sem contar imposto, inflação, eu tô falando nominalmente, tá? Porque se a gente for colocar na ponta do lápis, a gente sabe que tem, dependendo da carteira, vai dar 8, 9, 11, depende da carteira do investidor pra gente falar. Mas eu digo para ele, eu bato a taxa Selic para você. Então, com certeza, se a Selic para você está dando 15% ali na sua operação, que você tem um baita investimento, você consegue ter esse retorno líquido nos seus investimentos, eu consigo bater a Selic. O que eu posso prometer para você? Que o mínimo que você vai receber é 20%. Eu já estou batendo a Selic. Então, eu posso te garantir que 20% pelo menos é o meu mínimo alvo. É o que eu digo para eles como investidora. Mas em todas as minhas operações que eu fiz de modalidade caixa forte ou assessoria tradicional, todas elas o investidor bate 30, 38, 40%, 60% nas operações, né, que eles conseguem resultados absurdos. Eu já tive um cliente que numa única operação ele faturou quase R$ 1 milhão, né? Então, assim, a gente consegue sim bater as operações para os investidores, porque a gente domina o processo. E é isso que eu ensino os meus mentorados, a dominar o processo para encontrar oportunidades, porque mercado de leilões de imóveis é uma mina de ouro, só que mina de ouro você garimpa, e para você garimpar você precisa estar treinado. Então, assim, é todo o passo a passo que você precisa fazer para você desenvolver e encontrar essas oportunidades. Ó, o Aurélio é aquele cara do contra, do que não acredita, né? De novo ele falando aqui, ó, pegando o Aurélio de exemplo aqui, né? Fica triste não, Aurélio. É só de referência aqui, né? É Por bom. essa ótica, é legal, Smart, mas se não bater a Selic do período, ela não tira o percentual dela para atingir a Selic. Não vai bater a Selic do período se ela for ineficiente, se ela não tiver competência. Aí, se não tem competência, realmente não merece receber e ser bonificado. O Exatamente. mercado bonifica e premia quem é competente. Falei isso na live de manhã cedo hoje, né? Então, quem fica com muito receio de não bater resultado é aquele camarada que não se garante. Então, o cara que não se garante, realmente, ele não tem conhecimento. Se ele Exato. não tem conhecimento, ele não vai conseguir entregar mais do que a média. Por isso que é bom, né? Se especializar, procurar conhecimento, fazer curso, mentoria, assistir conteúdo para o quê? Para você ter a competência, que é a competência que vai fazer você ter 60% de lucro na operação e não aí 15%, né? Exatamente. E Aurélio, é exatamente isso. Essas provocações são exatamente as provocações que eu recebo dos meus investidores durante as apresentações de oportunidades, quando eu estou tentando captar clientes. Isso é muito importante a gente conseguir fazer. Agora, uma coisa que é importante você lembrar, tá, Aurélio? E todo mundo que está assistindo essa live. O mercado, a Selic, ela é uma variável que independe de você. O resultado da minha operação, que eu estou apresentando para o meu investidor, depende de mim. Eu tenho que acertar qual o preço que eu posso pagar nesse imóvel? Então, qual que é o mínimo que eu compro esse imóvel para eu ter lucro no final da operação? O nosso negócio é comprar barato e vender caro. Esse é o nosso negócio. E é aí que está a grande sacada. Se eu fico tentando entender as dinâmicas do mercado, o que a influência internacional tem no mercado, você vai travar e você não vai enxergar oportunidade onde tem oportunidade. Então, o meu trabalho de assessora de leilões de imóveis é captar imóveis baratos para vender caro e para o meu investidor ter lucro. A taxa Selic, ela é mais um parâmetro, tá, Aurélio? Para a gente poder alinhar a expectativa com o investidor. Por quê? Porque o investidor, se ele deixar o dinheiro dele preso lá na renda fixa, eu não estou falando de inflação, quanto ele vai pagar de imposto. É o dinheiro dele preso ali na renda fixa, ele vai ter aquele negocinho e não vai poder sair de lá. Agora, nas minhas operações, o que eu posso entregar para o meu investidor? Eu posso entregar um resultado de uma casa que pode ser vendida por 600, mas se eu reposicionar essa casa, porque eu domino o mercado e eu sei fazer isso, eu posso vender essa casa por 800, 850 mil reais. Então, existem várias estratégias que, se você tiver treinado, você consegue fazer. A Selic é o benchmark do mercado. Eu tenho que falar sobre ela porque o investidor entende esse benchmark. O CDI é uma moeda de troca para balizar as expectativas. Ó, legal demais. Ó, Aurélio, fica tranquilo aí, eu gostei aqui dos comentários, aí eu sei que tu segue a gente aí, foi só para pegar de referência aqui, É beleza? maravilhoso. E outro ponto legal aqui é que são várias as possibilidades. Agora, como é que você passa isso para o cliente ali, o investidor? Você, por exemplo, peguei esse imóvel aqui,
esse imóvel você vai chegar e mostrar para ele, você já vai direcionado como, por exemplo, caixa forte, ou você vai mostrar para ele as duas possibilidades e deixa ele escolher. Como é que funciona isso na prática? Então, na prática funciona assim, tá, Pierre? Algumas operações que são rentáveis das duas formas, tanto a operação caixa forte como tradicional, eu ofereço as duas e eu deixo o investidor escolher o que ele prefere. Até porque tem alguns investidores que falam para mim assim, Marcela, se for no meu estado e ele tem alguma atividade correlata com o mercado imobiliário, ele toca a operação ali até a venda. E algumas outras possibilidades ele vai preferir caixa forte, que é um estado que ele não quer tocar uma reforma à distância e tudo mais. Mas tem operações como essa de Cuiabá, para mim, como assessora, ganhar só 12 mil reais na operação não fazia sentido. Então, ela já foi proposta na modalidade caixa forte. Então, alguns imóveis, né, os imóveis populares, geralmente, para fazer sentido na balança da operação e o assessor ser remunerado tão bem quanto o investidor vai ser na operação, costuma ser obrigatório, vamos dizer assim, a gente ir para a modalidade caixa forte para ser uma operação que faça sentido para os dois lados. Porque é uma coisa que eu sempre falo para os meus mentorados e falo para os meus investidores também, meus clientes. A operação tem que ser boa para todo mundo. Não adianta o investidor faturar altíssimo, ganhar um monte e eu trabalhar pra caramba e ganhar pouco, porque eu não vou querer mais vender minha hora de trabalho para ele. Porque vender a hora de trabalho barato, eu fazia isso quando eu era CLT. Agora, na minha hora, tem que ser equilibrado, a balança tem que ser equilibrada. Eu não quero ganhar dinheiro em cima do investidor, eu quero ganhar tanto dinheiro quanto o investidor, eu quero estar na mesma balança que o investidor. Ó, legal demais, porque a operação caixa forte, ó, o Lotus Cabeleireiro, difícil até de falar aqui, né? Perguntou o que é caixa forte. A gente já falou aqui no início, né? Caixa forte é a operação que você vai assessorar e você não recebe nada agora de início. Você vai receber ao final da operação metade do lucro líquido. Então, lá no final da operação. Essa é a caixa forte. A tradicional é que você vai receber metade da comissão na entrada e metade ao final, e essa comissão é sobre o valor da arrematação. Então, eu acho que tem muito assessor, não vou falar aqui a maioria, mas tem muito assessor que até por inexperiência, né, ele dá oportunidade ruim para o cliente. Sim. Porque ele vai ganhar de qualquer jeito. É igual quando você está lá na XP e teu assistente ali fica te falando, compra isso, compra aquilo e outro, porque ele está ganhando sempre na transação ali, ele ganha a comissão dele. Por isso que a XP cresce, porque ele ganha mais nessas indicações da compra e venda. Sim. Em si. E para o corretor ruim, que existe, para o assessor ruim, perdão, ele indica qualquer coisa e se ele conseguir ali meio que engabelar ali o cliente, né? Estou falando aqui do de má fé, não estou falando de boa fé, né? Que tem de tudo em qualquer profissão, né? Ele passa, o cara compra, o cara pode estar com pepino depois para resolver e ele já tem garantida a comissão dele que não está vinculada a um resultado. Aqui não, aqui na Caixa Forte, você só recebe se lucrar. Então, o investidor, ele vê, pô, esse camarada aqui no Caixa Forte, ele está preocupado com a operação, porque ele só ganha se ele lucrar. Na outra operação, o cara pode ficar ainda assim, pô, mas será que ele ainda desconfia da oportunidade? A não ser quando o assessor já é um cara que tem autoridade, tem respeito, é conhecido, né, no mercado, aí para o investidor fica mais tranquilo. Então fica até mais fácil vender a segunda possibilidade, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que a grande graça da assessoria de leilões de imóveis é a gente saber aproveitar a oportunidade. Porque o mercado é um mercado pouco conhecido, pouca gente sabe que dá para vender seu conhecimento e ganhar dinheiro. E principalmente, Pierre, é isso que você falou, pouca gente sabe fazer dinheiro para o cliente. Porque vender assessoria só para você fazer a parte jurídica não é assessoria. Você é um advogado que está prestando consultoria jurídica para um caso específico. Você ser assessor de leilões de imóveis é aquele cara que identifica oportunidades e coloca lucro no bolso do cliente. Porque eu não estou preocupada só com gestão de risco, processo, o que vai acontecer com o processo. Eu estou preocupada com o lucro da operação que o meu cliente vai ter. E eu acredito tanto nesse lucro, tanto nesse mercado, que eu faço o negócio para receber no final da operação, o caixa forte. Então, isso é uma questão até de posicionamento, né, Pierre? Porque quando a gente fala de assessor, todo mundo fala em Instagram, de não sei o quê, captar cliente, mas o grande foco da operação de assessoria de leilões de imóveis é você encontrar imóveis baratos para o seu cliente vender caro. E isso pouquíssimas pessoas sabem fazer, mas os meus mentorados sabem, porque eu ensino e a Natália veio aqui para mostrar para vocês que ela sabe como fazer a operação e identificar oportunidades boas para gerar resultado e retorno financeiro para o investidor. Ó, é legal demais. O pessoal perguntando aqui como é que é feito esse contrato, se tem contrato, se não tem contrato. Então, como é que é formalizada essa assessoria, seja na modalidade tradicional ou caixa forte? Então, a gente tem contrato sim, tá? A gente faz um contrato quando a gente vai começar a apresentar, antes da gente apresentar a oportunidade
para o investidor, Pierre, a gente faz como se fosse um pré-contrato, que a gente chama termo de adesão. Então, é um termo que a gente apresenta para o investidor, colocando para ele as duas modalidades de assessoria que a gente está apresentando, que é a caixa forte e a assessoria tradicional, que ele vai poder optar de acordo com as oportunidades, ou a gente vai indicar qual que é a modalidade. Então, a gente já deixa alinhado qual que é o percentual, porque isso é uma coisa importante, e quais são as minhas obrigações básicas e as obrigações básicas do investidor. Porque não é só o assessor que tem obrigações, o investidor também tem muitas obrigações, inclusive se ele optar pela modalidade de assessoria caixa forte. Porque se o investidor não assina esse termo, eu sequer apresento a oportunidade para ele. Ele tem que assinar esse termo para que ele possa receber as oportunidades. Depois que ele arremata, aí sim, a gente tem minutas de contratos específicos para cada uma das modalidades. Porque na modalidade caixa forte, eu tenho muito mais responsabilidade e o investidor também para que a operação saia com sucesso dentro do prazo esperado. Porque na modalidade tradicional, se o investidor demorar 6 meses para começar uma reforma, aí não é problema meu, porque eu entreguei a operação para ele certinho, fiz tudo que eu tinha que fazer, que era o registro e a posse do imóvel. Mas no caixa forte, se o investidor não me aprova o orçamento para eu poder começar a mandar o pedreiro entrar para quebrar as paredes, para colocar piso, para trocar as coisas, ele demora 2, 3 meses para pagar as contas, a gente não consegue, a operação quebra. Então, eu também tenho quebras de contrato para o investidor e responsabilidade para o investidor. Então, é uma prestação de serviço. E prestação de serviço pressupõe também que a outra parte faça as suas atribuições da responsabilidade. Imagina você ter um investidor, Pierre, que toda sexta-feira tem que pagar o pedreiro. Como é que eu vou fazer se o investidor some na sexta-feira? O dinheiro não é meu. O dinheiro não está comigo, porque eu não faço a gestão do dinheiro do cliente, mas o cliente tem que pagar. Eu orientei ele desde quarta-feira que na sexta ele ia ter que pagar 10 mil reais para o pedreiro, para o pintor. Se ele não paga, na segunda o pedreiro não está de volta no imóvel. Então, a gente precisa do investidor engajado. Então, os contratos eles são feitos em modalidades específicas pós-arrematação para vincular as obrigações e responsabilidades das duas partes. Legal, deixa eu ver se eu entendi bem aqui, né? Então, o camarada tá ali voluntário para ser teu cliente. Aí ele tem ali um universo de oportunidades. Para cada leilão específico, você faz um pré-contrato ou você faz um contrato guarda-chuva antes, né, da arrematação, geralzão. Aí depois que efetivamente teve a arrematação, aí você vai fazer um contrato específico daquela arrematação. É um pré-contrato guarda-chuva. Então, ele é um pré-contrato guarda-chuva, então ele vai ser a mãe de todos os outros contratos que vão vir abaixo. Aí eu faço o contrato por arrematação. Ele assina uma única vez se vinculando com direitos e obrigações em relação à minha assessoria, e dali para frente ele vai ter contratos abaixo desse. Então, tem um contrato guarda-chuva em cima. Ó, legal demais. Então, aí tudo bem formalizado, né? Se o camarada deixar de pagar, ele vai ser executado, né? Um título extrajudicial, né? Ali assinado, testemunha, que pode ser cobrado, inclusive o próprio imóvel pode servir de garantia, né? Exatamente, é o que eu falo para meus alunos. Porque todo mundo fala, pô, mas e se o cara não me pagar? Gente, vocês têm o próprio imóvel como garantia para vocês poderem executar isso daí. Então, vocês já entram pedindo o arresto. Tem várias estratégias jurídicas para a gente se proteger. A verbação premonitória, tem um monte de coisa que a gente se protege caso o investidor tente agir de má fé e agir de forma equivocada. E uma coisa legal que você tocou, Pierre, é que a investigação que o investidor faz perante o assessor do tipo, quem é a Marcela? O que ela faz? Da onde ela vem? Quais são os resultados dela? Eu também faço do investidor quando eu vou na modalidade caixa forte. Há um tempo atrás, eu atendi um investidor que estava interessado em participar de leilão e ele chegou para mim e falou, Marcela, eu só quero modalidade caixa forte. Eu fiz a due diligence dele para ver se ele era um investidor que ele era aplicável para a modalidade de caixa forte. E ele é um investidor que a dívida mais barata que ele tem é de 7 milhões de reais. Né? Ele tem um nome sujo no mercado. Assim, é um investidor que tem capital, que tem dinheiro, só que ele tem muitos débitos. Eu não vou colocar o meu risco do meu recebível, dos meus honorários no final da operação, se pode vir uma penhora, se pode vir algum bloqueio da matrícula para esse investidor. Então, assim, a gente também tem que ter esse trabalho e esse cuidado, porque se o assessor não é diligente também nessa prestação de serviço, ele não vai ser no processo inteiro. Então, é importante a gente saber trabalhar também com um negócio, que é um negócio, né? Ó, exato, né? A Tainá perguntando aqui o tempo médio dessas operações e em caso de necessidade de admissão na posse, você mesmo faz ou é terceirizado?
Boa pergunta, tá? Essa operação que eu falei para vocês de Cuiabá foi uma operação muito rápida, tá, Pierre? Em 4 meses a gente arrematou o imóvel, registrou, começou a negociar a posse e vendeu. Foi uma operação muito rápida. Isso é fora do padrão, né? Isso é uma operação que foi muito rápida mesmo, ela fora da curva. A média que a gente tem nas operações e que é o que a gente promete para os investidores, depende do perfil do imóvel também, porque tem essa questão também, é de 9 a 12 meses a média que a gente faz, é o ciclo completo das operações para o investidor. Se for um imóvel de alto padrão, pode até se estender mais. Se for um imóvel que vai ter uma reforma muito grande, também esse prazo vai se estender. A gente já tenta fazer, quando a gente está fazendo a precificação e a viabilidade financeira, a gente já tenta estimar mais ou menos o tamanho dessa reforma que vai ter do imóvel. Às vezes a gente consegue algumas informações privilegiadas que ajudam a gente já consegue mapear qual que vai ser o tempo da operação, tá? E aí a outra pergunta que ela fez, né? Qual que era a mesma pergunta? Era do retorno? Emissão na posse. Emissão na posse. A emissão na posse, eu, por ser advogada, Tainá, eu mesma faço para os meus clientes de forma gratuita, tá? Então, eu no custo da minha operação, como eu sou advogada, os meus clientes não precisam custear. E o que a gente faz com quem não é advogado, né? Então, eu tenho diversos mentorados que não são advogados. A gente está celebrando parcerias para com que eles não precisem ter esse custo de emissão na posse para o investidor dele, para ele desembolsar do custo dele da operação. Então, a gente tem feito parcerias dentro da mentoria, e é só para os meus mentorados, né? Que eles conseguem, num preço de arrematação de um imóvel específico, ele consegue receber gratuitamente esse custo da ação. Os honorários, tá, gente? Porque custas processuais vai ser sempre do cliente. Mesmo eu sendo advogada, quem paga as custas processuais é meu cliente. Isso entra na viabilidade financeira dele. Mas para o meu mentorado, a gente está fazendo essas parcerias para que ele tenha um custo menor para a propositura dessas ações de emissão na posse. Porque o advogado ele é imprescindível para esse ato. Não tem como a gente substituir o advogado nisso. Mas na maioria das vezes o próprio assessor ele vai desenrolar ali amigavelmente e vai resolver, né? Então, exatamente. Às vezes não vai nem precisar acionar advogado aí no extrajudicial. No judicial vai precisar, claro, né? Obrigatoriamente. Né? Uma pergunta legal aqui, ó, da advogada Aurenilde Andrade, né? Perguntando, Marcela, no caso, a gente que não tem experiência para passar para o investidor, como fazer para conseguir a confiança desse investidor? Então, muito legal, né? Hoje é fácil para a Marcela chegar e convencer um investidor, porque ela já tem track record, né? Já tem ali uma bagagem, várias arrematações, já ela domina, ela fala com confiança, porque ela já vivenciou praticamente tudo que pode acontecer. Então, para a Marcela, que já é referência, é fácil. Mas e para quem está começando hoje? Como é que resolve esse grande problema que é a falta de confiança? Às vezes você não arrematou em um imóvel, ou arrematou 1, 2, e você ainda não se sente confiante e nem consegue, o mais importante ainda, conseguir passar essa confiança, essa autoridade para o investidor. Esse eu acho que é o maior desafio, que muita gente cai nesse primeiro desafio e não segue, né? Exatamente. Esse é o principal desafio. E, Aurenildes, o que a gente fez quando a gente foi construir a minha mentoria? A gente quis curar essa dor, porque eu estava conversando com o Pierre, com o Renan, quais são as principais dores do assessor. E essa é uma das principais dores de todo mundo que quer começar no mercado de assessoria de leilões de imóveis. E o que a gente fez dentro do nosso ecossistema, tá? A gente vincula todos os mentorados, quando eles vão fazer análises de imóveis, com tubarões da cúpula, que são os tubarões, são a elite de arrematantes dentro da nossa comunidade, do nosso ecossistema, que são liderados pelo Fernando Merli. Eles têm track records, eles têm centenas de arrematações para poder comprovar para esse investidor como é que você começa uma operação, como é que você sai dessa operação, porque eles já fizeram dezenas de arrematação. Então, Aurenildes, você dentro do meu ecossistema, estando comigo lá na mentoria, você vai ser conectada com esses tubarões que têm dezenas de arrematações. E você vai junto com eles, nas nossas leads qualificadas, ou então com seus próprios investidores. Então, você já tem 1, 2, 3 pessoas interessadas. E você quer chamar um desses tubarões para ser seu parceiro com esses clientes que você tem, você convida eles e eles vão com você para a reunião e vocês vão virar sócios para esses seus clientes e arrematar os imóveis. Então, você vai aprender, Aurenildes, na prática, fazendo com quem domina o mercado. Já tendo a chancela de track records, para você não precisar chegar lá e falar assim, eu ouvi a Marcela dizer que ela conseguiu, pelo Caixa Forte, 60% de ROI. Não. Você vai estar com alguém que conseguiu resultados semelhantes a esse meu que eu trouxe para você, e ele vai apresentar para o investidor isso, e isso vai te dar segurança.
Você precisa de uma arrematação com esse tubarão para você poder já ter seu próprio track record. E depois você vai poder fazer sozinha, mostrando o resultado seu na prática. Olha, legal demais, né? Verdadeiro aí é apadrinhamento, né? Pega na mão Exato. ali, quem já tem experiência, né? O veterano pega ali o novato, apadrinha, faz toda a operação com ele, o cara aprende, faz com segurança, daqui a pouco tá fazendo sozinho. E uma outra grande dificuldade, Marcela, é até a pergunta aqui do Wagner, né? Eu não consigo nem falar o primeiro nome dele aqui, que é difícil, né? É alguma coisa Wagner. Você já tem um banco, uma carteira de investidores que podemos entrar em contato e oferecer as oportunidades? Porque quem está começando também é uma maior dificuldade, né? Além daquela dificuldade da autoridade, da confiança, é essa dificuldade de achar cliente, né? A própria Natália, ontem aqui na live com a gente, ela comentou, né? Que é mentorada da Marcela e que ela não conhecia ali investidores, pessoas que tinham dinheiro para investir em imóveis de leilão. Então ela teria essa dificuldade de encontrar, ela até achava oportunidade, mas eu vou mostrar para quem? Eu não tenho, eu não estou nesse meio, eu não conheço pessoas que tenham interesse em investir em imóvel. E a pessoa que eu conheço, às vezes, não vai confiar em mim que eu não tenho autoridade. Eu voltava lá para o primeiro problema, né? Então, Exato. como é que resolve na sua mentoria esse problema do cara que está começando agora e ainda não tem uma carteira ali de cliente, né? Excelente pergunta, tá? Essa é outra dor que também a gente mapeou quando a gente estava construindo o nosso ecossistema de assessoria. E a gente tem sim um banco de leads, tá? Então a gente tem um banco com pessoas específicas que querem ser investidores no mercado de leilões, que são aquelas pessoas que têm o capital, mas elas não querem passar pelo conhecimento, processo de horas de estudo na cadeira para poder analisar imóveis e arrematar, tá? Então a gente tem sim um banco de dados na quais os meus mentorados têm acesso junto com os tubarões da cúpula. Então, somente o tubarão da cúpula e os meus mentorados têm acesso a esse banco de dados para captar investidores no perfil deles. Hoje mesmo, Pierre, a gente estava com, acho que 5 leilões com os nossos bancos de leads. Ali a gente conta até 11h30 da noite, conversando, apresentando a oportunidade. Hoje tiveram diversas reuniões com os tubarões da cúpula e mentorados e esses investidores desse banco de dados gigantesco que a gente tem, com muitas pessoas interessadas. E a gente conecta as oportunidades que os mentorados encontram junto com a validação dos tubarões, conecta com essas leads e esses investidores que têm o capital e querem entrar no mercado de leilões de imóveis. Então a gente tentou de alguma forma, né, Pierre, curar as dores iniciais de todo mundo que quer começar no mercado de assessoria. Ó, legal demais, né? Porque hoje, se um camarada pequeno vai começar a fazer uma assessoria, olha, ele vai sofrer. Hoje as coisas são mais difíceis do que antigamente de você romper a barreira inicial. Então você está começando agora, não tem capital, não tem muito conhecimento, não tem ainda uma carteira de clientes, não tem autoridade construída. Fica muito difícil você romper essa barreira inicial. E a grande vantagem aí, né, da mentoria, né, da Marcela, é isso, quebrar todas essas dificuldades iniciais, que é a parte mais difícil de qualquer coisa na vida. Tem até curva, né, de aprendizado, curva de desenvolvimento de habilidade, curva de desenvolvimento de negócio. A parte inicial é a mais difícil e é onde 80% da galera cai. Exatamente. Empresa, né, nos 2 primeiros anos as empresas todas quebram, 90% delas quebram, e só 10% vai seguir adiante. E na assessoria é a mesma coisa, a parte inicial é a mais difícil. Se você não tiver ali uma parte inicial bem estruturada, você não vai conseguir passar das barreiras. Até vai, mas é um percentual muito pequeno. Então, o grande mérito aqui da mentoria é esse, né? De superar todas essas dificuldades. Agora, Marcelo, o cara que está começando agora, não sabe nada ainda de leilão, tem pouco conhecimento, tem pouco capital, não tem cliente, não tem autoridade. Como é que ele faz para entrar nessa assessoria? Como é que ele consegue fazer? Qual seria o passo a passo aí para ele começando do zero? O primeiro passo que ele tem que fazer é conquistar conhecimento, né? Então, o conhecimento vem estar dentro de uma mentoria, de algum local, de pessoas que dominam o tema sobre leilões de imóveis. E não é só quem fala sobre leilões de imóveis, é sobre quem vive leilões de imóveis, quem faz na prática aquilo que fala, porque isso muda muito o ponteiro, porque eu posso dizer sobre mercado financeiro, mas eu não vivo do mercado financeiro. Então, eu vou dizer algumas groselhas, porque eu não sei, mas eu já ouvi alguém falar que tem resultado. Então, o primeiro passo que você vai ter que fazer é conquistar conhecimento. E dentro da minha mentoria, eu tenho diversos mentorados que não têm conhecimento e a gente vai ensinar o passo a passo, porque esse conhecimento, ele passa por várias fases, né? Então, você vai ter que aprender a fazer garimpagem, você vai ter que aprender a fazer precificação de imóveis. Então, a gente passa por todos os treinamentos, como precifica um apartamento, que é o
costuma ser mais fácil, por isso são os mais concorridos. Como precifica uma casa de condomínio, como precifica uma casa de rua, como você identifica irregularidades de construção. A gente passa por todos os problemas da viabilidade financeira, de débitos, dívidas que o imóvel pode ter, quando que é a responsabilidade do arrematante, quando não é. A gente treina também as viabilidades jurídicas, então a gente passa por todo o passo a passo para você entender como é que funciona a viabilidade jurídica, quais são os riscos daquela operação, se vai dar registro, se não vai dar registro. A gente cuida de todo esse passo a passo, porque o conhecimento ele envolve várias fases. E também o pós-arrematação, que o pós-arrematação também tem a fase de conhecimento do pós-arrematação. E além disso, que a pessoa que quer trabalhar com assessoria de leilões de imóveis, ela tem que respirar isso, porque para você passar confiança para o investidor, né, você vai ter que estar respirando leilões de imóveis. Então, você vai ter que consumir conteúdos da Smart Leilões, meus conteúdos, Fernando Melli, Guará Caixa, que você vai ter diversos insights de pessoas que vivem de leilões de imóveis que vão te ajudar a conquistar esse seu conhecimento. Então, o que eu quero dizer para vocês? Conhecimento, estar dentro da ambiência, né? Um ecossistema na qual você consegue conectar com diversas pessoas que estão vivenciando a mesma coisa que você, vai ajudar a sua curva de conhecimento, que duraria 3, 4 anos, 5 anos como uma graduação para você conquistar. Você, em pouquíssimos meses, você vai comer esse caminho, porque você vai estar respirando leilões de imóveis. Ó, legal demais, né? E parece absurdo, mas fazer uma operação pequena e uma operação de valor mais alto, o trabalho é o mesmo, né? Qual foi a operação aqui que você teve mais retorno? Então, para um investidor para o investidor, a maior operação que eu tive foi uma arrematação de um apartamento no Campo Belo, que ele conseguiu um resultado de quase R$ 1 milhão para ele. Para mim foi só R$ 150 mil, mas para ele foi R$ 1 milhão. E aqui eu vou. Tinha que colar o caixa forte nessa aí, pô. Tinha que colar. Essa foi a operação que, quando a gente arrematou para o investidor, no minuto que eu dei o lance e aí contabilizou e fechou, eu falei, eu não acredito que eu não fiz caixa forte. Essa eu me arrependo até hoje, porque eu até brinquei para ele. Falei, igual essa, a próxima eu vou querer caixa forte, porque não vai ter como eu fazer uma operação dessa e eu ficar aqui chupando o dedo, que é uma operação maravilhosa, né? Deu R$ 930 mil para o investidor no final da operação. Então, uma baita resultado. E aí que eu vou ter a maior de caixa forte, Pierre, vai ser uma que eu vou garantir R$ 250 mil só para mim na operação e R$ 250 mil de lucro bruto para o cliente. A gente ainda não terminou essa operação, tá? Essa é uma operação que a gente está ainda na fase de posse, a gente está tentando negociar a posse, a gente não conseguiu ainda a posse, mas inclusive essa casa comporta até reposicionamento, que se conseguir o reposicionamento, a gente vai conseguir até mais resultado no final da operação. Esse é o custo inicial da operação que a gente está projetando. Olha aí, 150 em uma, 250 na outra, né? Somar aí R$ 400 mil em duas operações. Em duas operações. É plenamente possível, né? Não é nada absurdo, né? Não precisa, eu não sei nada, dá para aprender. A Natália mesmo aí não tinha nenhum conhecimento da parte de assessoria, já fechou sua primeira assessoria, dando aí R$ 46 mil de lucro líquido, né? De retorno aí, sem investir nada, né? Exatamente. Não é nem lucro, né? Porque não investiu, né? Não é uma operação, né? É uma contraprestação ali pelo serviço prestado. Então, legal demais. E uma outra dificuldade que a galera fala, né? Fala, Marcela, mas assim, para você que é advogada, é fácil. Mas eu não sou advogada, né? Tem fundamento essa alegação? Faz algum sentido? Como é que funciona isso na prática? Olha, não tem fundamento, tá? Porque o que eu vejo no mercado de leilões de imóveis? A maioria dos advogados são muito bons na parte processual e análise de risco. Os advogados não sabem precificar imóveis, não sabem analisar os imóveis, exceto aqueles que vivenciam isso, que fazem aquilo na prática. E o que eu vejo? Muitos bons arrematantes e assessores de leilões de imóveis que não são advogados. Por quê? Porque a expertise de leilão de imóveis, de assessoria de leilões de imóveis, não está na parte jurídica, está na precificação do imóvel. Então, onde que está o business, o core da operação é a precificação de imóvel e não a parte jurídica. Então, você não precisa ser advogado. O jurídico te ajuda para entender gestão de risco, para entrar com uma ação de missão na posse, para pedir carta de arrematação, homologação de arrematação num leilão judicial. É isso que vai te ajudar na assessoria de leilões de imóveis. Mas se você quer ser um assessor bom, o seu diploma não serve para nada. Você não precisa de formação, você não precisa de diploma, você precisa de horas de bunda na cadeira estudando, aprendendo a precificar imóvel, identificar a oportunidade e conectar com quem tem dinheiro. Esse é o trabalho do assessor. Então tá aí, né? É claro que o cara que é advogado da área, ele conhece, né? Ele tem alguma vantagem inicial, mas o cerne do negócio é financeiro, é saber identificar boas oportunidades e para isso não precisa
ser advogada. A gente até diz que o mais importante é achar a oportunidade, o resto é o acessório, é a perfumaria, né? É A gente isso. resolve, né? Agora, você não resolve, um bom advogado não resolve, não torna uma oportunidade ruim boa. Exato. Um bom garimpador, ele resolve um problema depois de arrematação jurídico, se não resolver, se não tiver conhecimento, ele pega ali com alguém da mentoria, né? Ou até ele paga alguém, mas ele resolve. Agora, Exato. não tem como você transformar uma oportunidade ruim numa oportunidade boa só com conhecimento jurídico. Então, esqueçam isso aí, que o conhecimento jurídico é o essencial. Não é. Quem fala isso é, de repente, o advogado que vende ali só o produto voltado para advogado, né? Exato. Valoriza, né? Cria dificuldade para vender a facilidade. E a gente fala aqui com total transparência, sem medo de crítica nem nada, porque a realidade a gente fala sem problema nenhum, com a consciência tranquila, né? Como eu falei mais Exatamente. cedo aqui, que tem alguns corretores que, infelizmente, não fazem o papel que deveriam fazer aí de trabalhar com eficiência e proatividade, e é uma realidade, contra fatos não tem argumentos. Então, Exato. Marcelo, a gente está fazendo aqui uma série de lives, né? São 3 dias, né? Fizemos uma ontem com a Natália, foi fantástica, né? Muita gente aí que entrou agora não viu, né? Não ficou salva, né? Mas a gente está pensando até em botar, de repente, na plataforma para quem não conseguiu assistir depois, né? Então, quem quiser entrar nesse grupo, ter acesso, digita aqui Marcela, que vai ser encaminhada ali para participar de um grupo que a gente vai mandar as informações todas aí do evento. Semana que vem, Marcela vai fazer um evento, né? Online, gratuito, né? 2 dias. Comenta um pouquinho desse evento, Marcela. Na semana que vem, dias 28 e 29, a gente vai fazer um workshop. Pierre e eu estaremos ao vivo, às 19 horas, fazendo um workshop para vocês, mostrando passo a passo de método como você se tornar um assessor diferenciado, como você faz para conquistar esses resultados que a Natália teve, que eu comentei hoje, que eu tive, como é que você vai poder fazer isso, e todo o nosso ecossistema. Então, tudo que a gente pode proporcionar e facilitar a sua vida, que quer entrar no mercado de assessoria de leilões de imóveis, e você não tem track records, você não tem formação acadêmica, que todo mundo acha que é necessário, que a gente já mostrou para vocês que não precisa ter para trabalhar no mercado de assessoria. A gente vai trazer para vocês aí alguns insights valiosíssimos para animar vocês a entrarem no mercado de assessoria e começar a faturar 10, 20, 30 mil reais por operações, como a gente já comentou que é super possível. Ó, legal demais. E amanhã tem mais uma live, né? Dessa série de 3 lives aqui no mesmo horário, 12h37. Marcela trazendo aqui mais informações sobre como transformar conhecimento em dinheiro. Conhecimento você, às vezes, já tem e não está usando, né? E se não tem, vai aprender aqui na mentoria dela de como transformar esse conhecimento em dinheiro, né? Exatamente. Isso tem poder, conhecimento tem poder e vale muito dinheiro. Só depende de você. Digita aqui, Isso aí. Marcela, que vocês vão estar recebendo bastante conteúdo para vocês poderem faturar alto com a assessoria de leilões de imóveis. Legal demais. E quem está aqui não segue ainda a Marcela, é só clicar aqui do lado lá, ou buscar aí o perfil, né? Qual é o perfil? @Marcela Carillo, leilão? Marcela Carillo Leilão. Então tá aí, @Marcela Carillo, né? Com 2 L. Com 2 L's. Leilão. Segue lá, que é sempre muito conteúdo aí de qualidade sobre assessoria. Marcela, queria já agradecer aqui e deixar aberto aqui para as suas considerações finais. Eu que agradeço para a gente fazer essas lives, super intuitivo, super coisas interessantes para todo mundo que está assistindo. Adorei as provocações, Aurélio. Eu amo quando as pessoas trazem provocações assim, porque aí a gente mostra na prática como que a gente lida no dia a dia. Não é nada pessoal. Eu achei maravilhoso os seus insights, tá? Porque é exatamente essa a vida do assessor, lidar com objeções. E esses pontos que vocês trouxeram durante a live foi maravilhoso para a gente compartilhar conhecimento e conteúdo na prática. E eu só sei falar sobre isso porque eu vivo isso. Então, eu sei lidar com essas objeções que vocês trouxeram. Então, quem quer aprender a viver disso e fazer isso no seu dia a dia para poder faturar alto, é só me seguir e estar com a gente no workshop semana que vem. Valeu, até amanhã. Obrigada, Pierre. 17 aqui no mesmo horário. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau.